Olá a todos, novamente Unbroken Old School com um exclusivo que desta vez me apraz imenso, porque apesar de ser uma pessoa que não é diretamente da nossa área, culturismo, é um homem que desde sempre está ligado ao desporto, é subejamente conhecido por os atletas de desporto, principalmente dos esportes de combate aqui no Porto, e se procurarem todos no YouTube, foi um homem que na altura era diretor desportivo do Porto Canal e me fez a minha primeira entrevista e que está em Lado B, Rómulo e Rémulo. Muitos de vocês já viram e contactam-me por causa disso, e eu decidi ao fim destes anos todos fazer aqui uma troca de galhardetes e convidar o Rémulo. Rémulo, como estás? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Porque acho que o Rémulo tem um conteúdo enorme e traz muito acréscimo à nossa modalidade. Eu vou deixar o Rémulo falar um pouquinho. Rémulo, faz uma pequena introdução do teu percurso no desporto e realmente de quem tu és nesta área, por favor. Pronto, antes de mais, agradecer o convite e esperar que cada vez sejam mais daquele lado a seguir, porque tens muito conhecimento para passar. Dizer que realmente separa-nos 12 anos desde essa entrevista, que temos a curiosidade do nome do Rémulo e do Rómulo e que ainda por cima também temos algumas ligações familiares, portanto é um prazer estar aqui contigo por tudo isso. Em relação à minha vida de desporto, é algo até difícil de explicar muito bem como é que começou, porque desde miúdo sempre muito virado para esta área, mais o futebol no início, mas depois acabei por muito cedo me interessar pelos esportes de combate. Gostava muito do boxe e do kickboxing, dessas coisas todas, tinha trazido do exército dessa cultura, das lutas corpo a corpo e o culto do corpo na altura e etc. E portanto eu comecei a gostar um pouco daquilo. Depois morava ali numa zona também que quem é do Porto conhece bem, atrás do BCG, Rua Montalegre, que abriu lá o Martini Gym. E eu comecei a frequentar e comecei a conhecer as pessoas todas que iam lá e o próprio Martínez na altura, sempre a tentar incutir esse espírito. E portanto aquilo foi uma coisa que foi crescendo. Depois eu tinha aquela vontade de ser atleta profissional, e foi algo que fui perseguindo, mas entretanto tinha lá está o tal amor duro e muitas coisas que me dizia sempre que os estudos tinham que estar sempre em primeiro lugar. E à medida que eu fui estudando e praticando desporto, os estudos acabaram por levar a melhor. Comecei-me a interessar bastante pela área de jornalismo e foi a que eu segui e acabei por me especializar em jornalismo desportivo de forma natural. De tal forma que estava no primeiro ano de faculdade, fui trabalhar para o Jornal do Jogo e nunca mais deixei de trabalhar no jornalismo, a não ser por opção quando trabalhei no futebol dentro do Boa Vista durante 2 ou 3 anos, que também foi muito interessante porque nos 2 anos e pouco que estive no Boa Vista tive contacto muito direto com as modalidades amadoras e nomeadamente com a secção de boxe e etc. E portanto fui criando muitos laços com uma comunidade de gente, de atletas, que eu prezo muito porque são para mim os principais atletas, são daqueles que sem apoios, muitas vezes sem grande orientação, autodidatas, fazem um esforço tremendo para ter rendimento. E como tu dizias na introdução, pois o meu ciclo de amigos ficou muito rodeado deste grupo de gente, de atletas de altíssimo nível, algumas referências nas mais diversas áreas, e portanto fomos acompanhando mutuamente, de tal forma que ainda recentemente também acabei por ajudar o Atílio Gladiador a Coelho a fazer o seu livro, a sua biografia, e fui acompanhando sempre estes processos. O Nuno Cruz, quando foi campeão do mundo, o Guerreiro do Norte, o sacrifício de preparação, tudo o que envolvia, desde para dar o peso, 3 ou 4 meses de enormíssimo sacrifício para depois estar em cima do ringue a um bom nível, tudo o que tinham que ter cuidado para comer, de suplementação, de tudo que as pessoas nem imaginam e que era tudo ali medido ao milímetro. E portanto foi sempre uma coisa que me apaixonou e eu como jornalista tenho sempre o cuidado de dar voz a estes atletas. E agora na Rádio Estádio tenho feito isso também, tenho tido esse cuidado. E portanto, quando soube deste teu projeto, com todo o prazer, mal me falaste que está presente, porque realmente aplaudo também este teu esforço de tantos anos, desde pequenino que me lembro do teu percurso também, desse teu caminho e que nunca te desviaste, e por isso é que és uma referência nesta área. Muito obrigado. Mas vamos então seccionar isto por vários períodos do tempo para as pessoas conseguirem perceber melhor esta tua trajetória. Portanto, na altura em que de facto se concretizou a famosa entrevista Rómulo e Rémulo Plano B, estavas no Porto Canal, ok? Foi, digamos que, se calhar a tua primeira experiência mais séria a nível de jornalismo, digo eu, não sei. Bem,
mais visível, não mais séria. Eu comecei em 96, 97 no Jornal do Jogo, onde mantive 4 anos. Depois passei por um projeto na altura inovador, que estamos a falar no ano 2000, portanto estamos a falar há quase 20 anos atrás, que foi quando começou a aparecer a internet. E eu fui para um site chamado InfoDesporto, que é os primórdios da informação online. E portanto eu comecei a trabalhar aí, estive lá 2 ou 3 anos, voltei ao Jornal do Jogo, depois ainda temos aí no caminho Diário de Notícias, Comércio do Porto, escrevi alguns livros também nesse percurso, todos dedicados ao desporto, a história dos campeonatos do mundo de futebol, o âmbito de Portugal, que é um livro, uma compilação de depoimentos de jogadores da seleção portuguesa sobre o sentimento que é para um atleta de alta competição representar o seu país. Mas, portanto, estás a falar, desculpa interromper-te, de livros escritos por ti, ou seja, derivado de uma pesquisa intensa da tua parte sobre as áreas do desporto que mais te interessam. Exatamente. A história dos campeonatos do mundo, por exemplo, foi de ter reparado, nós vimos o campeonato do mundo de futebol e aquilo apaixonava-me desde muito pequenino, isso sim. Lembro-me de ver o primeiro Mundial em 82 e de ter ficado apaixonado por aquilo, ainda na televisão preto e branco, que era a que havia lá em casa, e perceber que em português não havia nenhuma obra sobre aquilo. Portanto, foi um trabalho de quase 2 anos de pesquisa, convidei 3 colegas, jornalistas, e foi o meu primeiro livro. Depois seguiram-se mais 4 ou 5, felizmente, tudo dedicado ao desporto, e depois também auxiliar outros atletas a fazer os seus livros, como foi o caso do Atílio. Era aí que eu queria chegar, então se calhar isso foi o background que te fez interessar em dar o apoio ao Atílio para realmente ele pôr em testemunho toda a experiência dele como desportista. 2 coisas, Romo. O Atílio foi uma pessoa que eu conheci também há muitos anos, neste meio, por estar sempre presente e ir ver os combates, etc., como espectador, como aficionado. Conheci-o, tive o privilégio de o conhecer através do Nuno Cruz, do Guerreiro do Norte. Ficamos amigos, tivemos ali aquela empatia imediata, acompanhei sempre o percurso dele e ele há ali uma altura em que desistiu, Sim. Dedicou-se apenas só ao seu trabalho de segurança noturna e eu encontrei-me 2 ou 3 vezes com ele e portanto fui aquele amigo chato positivamente que lhe estava sempre a dizer que ele não se podia retirar depois de uma carreira como a que ele tinha tido sem ser campeão do mundo. Achava que faltava alguma coisa, não fazia sentido. E ele estava sempre a dizer que estava magoado no ombro, que tinha perdido a confiança, que não treinava, e eu insisti até que há um dia que ele me disse que sim, e portanto, mas tem ali uma condição, tipo, ok, tu ajudas-me nisto, mas tens que me ajudar também a fazer o livro da minha vida, porque senão isto não fica completo. Sim, que engraçado, não sabia desse pormenor. Numa vez, na noite em que ele estava a trabalhar, e eu disse-lhe, ok, tu comprometes-te a treinar duramente e a subir ao ringue, e eu falo com as pessoas que tenho que falar. Na altura falamos com o César Moreira, que é um dos principais promotores nesta área, e eu ajudo com o livro, e assim foi. Então, ele começou a escrever, e eu fui dando os meus aportes, e até posso agora dizer aqui sem problema nenhum que já estamos até, e ele já escreveu, eu estou a ajudá-lo, o segundo livro, que é também uma forma do Atílio agora passar algum dos conhecimentos que resultaram para ele enquanto atleta, muito relacionado com o coaching, com o mindfulness, que são coisas que serviram muito ao Atílio enquanto atleta, que ele agora quer passar para outros. E portanto o próximo livro dele vai versar muito por aí e eu estou a dar essa ajuda também, fabuloso, nesse sentido. Fabuloso, não é mais conhecia, mas acho fabuloso, sim senhora, perfeito. Portanto, e voltando atrás então, tu ainda não tínhamos chegado ao Porto Canal. Não, porque é seguinte, ou seja, porque ali eu estou Diário de Notícias, Comércio do Porto. O Comércio do Porto fecha, sem aviso, era o jornal mais antigo do país e fechou, tinha sido comprado por um grupo espanhol e fechou. E isso deu uma oportunidade ali de parar um pouco e decidir o que é que queria fazer. E nesse período entre o Comércio do Porto, que é 2004, e ir para o Porto Canal em 2006, foram os 2 anos em que eu escrevi 3 dos meus 5 livros. Portanto, aproveitei para isso e ainda bem que o fiz. Sendo que na altura financeiramente compensava escrever livros, nesta altura em Portugal infelizmente já não compensa, é muito difícil, só se for o José Rodrigues dos Santos é que compensa, senão já não compensa, na altura compensava. E portanto também era um sonho que eu tinha, já tinha filhos, tinha plantado árvores, faltava o livro, e portanto também já ficou essa semente, e depois em 2006 surgiu-me o convite do Porto Canal, também um pouco inesperado, que era um projeto novo, e convidaram-me para ir para o Porto Canal, numa primeira fase só como repórter, mas depois entretanto o diretor do canal percebeu os contactos que eu tinha no mundo do desporto e acabou por me convidar para ser o responsável, o editor de desporto,
e até sair para o Boa Vista em 2010, para ser diretor desportivo do Boa Vista, foram 4 anos de Porto Canal em que acho que nunca se transmitiu tantos desportos de combate, até eventos de culturismo no Sá da Bandeira que estavas tu a organizar, transmitimos. Nunca. E acho que deixamos uma semente tão grande que eu agora vejo o Porto Canal hoje em dia ainda transmite, com o Paulo Carneiro muitas vezes também na chancela das transmissões e no apoio, porque é preciso enaltecer pessoas como o Paulo por ser um mecenas, que há poucos, há pouca gente com coragem para apoiar atletas em Portugal e com vontade, há sempre uma desculpa qualquer e o Paulo tem essa vontade e essa coragem de não apoiar o futebol, de apoiar outras coisas, também apoia o futebol mas outros pequeninos e acho que isso é que é o importante. E o Porto Canal deixou uma semente que eu acho que ainda hoje dura, que foi de transmissão de galas de boxe, de kickboxing, de galas de culturismo, de fazer reportagens constantes, de ir aos ginásios, de perceber como funcionava, de chamar pessoas como tu a estúdio para explicar e desmistificar. E nós, da nossa conversa, quem quiser ir ver ao YouTube, versou muito isso, os mitos à volta do culturismo e o quão errado também muita gente seguia esta prática, sem saber muito bem o que é que estava a fazer e sem recorrer a pessoas que sabiam o que estavam a fazer. E portanto foi um período muito interessante. Eu decidi interrompê-lo em 2010 porque também era outro dos meus sonhos, era trabalhar no futebol a um mais alto nível. Desculpa, deixa-me só fazer uma pequena interrupção, porque acho que é uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho e acho que poderá ser um tema interessante para debatermos agora aqui rapidamente. Tu, como jornalista desde sempre e como um investigador, um pesquisador, tu vais ao pormenor nas coisas para transmitires exatamente a ideia correta de tudo aquilo que tu decides passar a mensagem e, de facto, o Porto Canal ainda hoje continua a tradição que foste tu que iniciaste. Porquê é que será que nas outras grandes canais que existem em Portugal não dão a mesma relevância a esta parte do desporto que não é só o futebol? Porque, de facto, eu que estou ligado ao desporto desde sempre, eu acho que, neste momento, os desportos de combate, certos desportos indoor como o crossfit por aí fora, a musculação, tudo, já passaram quase de desporto a fenómeno. Isto é uma trend que faz parte desta nova geração. E é incrível como é que ainda não houve, por parte do jornalismo desportivo, das grandes cadeias televisivas, terem o interesse de fazer algo com o conteúdo que tu fazias. Porquê é que achas que isso não acontece? Não há interesses financeiros nisto tudo? Não há... Esse é um pormenor, obviamente, muito importante. Sem grandes patrocinadores agregados é difícil, mas mais do que isso eu acho que é um problema cultural, porque se calhar nesta fase há modalidades, não sei, amadoras, coletivas, que também não geram tanto lucro como isso a nível de patrocínios e são transmitidas. Acho que tem muito que ver ainda com um problema cultural, com um tabu português, que nós portugueses temos este lado que é assim, está-nos no sangue, somos muito bons em quase tudo o que fazemos como atletas e somos muito bons nos esportes de combate, mas depois temos um lado também português que é de rejeitar. Portanto, há muita cultura nossa, e eu dou 2 exemplos práticos. Por exemplo, no livro do Atílio tem uma capa forte, que é o Atílio num combate em que está a sangrar. Mas lá o Gladiador é um livro sobre superação, de alguém que da infância até ser adulto passou por enormes privações, mas não se agarrou às privações da vida, lutou contra elas e chegou onde chegou. E portanto a capa para mim é perfeita, para muita gente foi um choque e até tivemos feedback de gente que não comprava porque achava muito violento. E eu ainda ouço isso muitas vezes, há muita gente que me diz que é violência, que digamos, dar divulgação a certas tipo de modalidades é incitar à violência. Portanto, isso é um total desconhecimento, é lamentável, mas continua a acontecer. E leva-me ao segundo exemplo. Nós na Rádio Estádio recentemente entrevistamos o Pedro, que é agora um dos principais fenómenos do MMA, que está em grande, está num crescimento de tal forma incrível no Bellator que eu até acho que ele vai acabar por ser campeão e acho que vai chegar ao UFC, que é um orgulho para todos nós. Mais uma história de superação, de enormíssimo sacrifício, de alguém que desde os 14 anos treina como um maluco, deixou tudo para trás. Tem um filho, inclusive em Portugal, e está na Irlanda, num dos melhores ginásios do mundo,
a trabalhar para ser um dos melhores, e o que ele me dizia era isso, que não tem reconhecimento em Portugal, Pedro Carvalho, Sim, sim. porque foi agora à Sport TV porque atingiu um patamar elevadíssimo, mas ele disse-me, Rémulo, as pessoas só me dizem que isso é muito violento, está sempre tudo marcado, não sei, portanto não há em Portugal. E ele diz, na Irlanda as pessoas abraçam-me na rua, os fãs do Conor McGregor abraçam-me, sou quase como um filho, tenho os pavilhões tudo a gritar por mim. Em Portugal ou não me conhecem, ou dizem para que é que me meteste nisto. Portanto, há este óbvio cultural aqui, que me custa a entender, é muito desconhecimento, e às vezes mais complicado é perceber porque é que as pessoas não tentam entender o lado nobre de tudo isto. Como é que se consegue dizer pura e simplesmente, por exemplo, que um combate de boxe é violência, e as pessoas não percebem a disciplina e tudo o que está associado àquilo. Como na tua área, nós falamos isso na entrevista, vem um culturista e diz, pronto, um saco de músculos e toma coisas e injeta, é logo a primeira coisa que as pessoas dizem. Mas não entendem a disciplina, o sacrifício que é preciso para, e o rigor. Se as pessoas adaptassem o rigor que vocês adaptam a vocês próprios para ter esta disciplina naquilo que fazem, nas suas vidas, nos seus trabalhos, iam ter muito mais sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, se me permites, eu vou acrescentar a minha opinião, que obviamente que já deve ser algo que tu pensas há muito tempo. Eu penso que, nomeadamente nos desportos de combate, tu falaste e enalteceste, sem dúvida alguma, a parte nobre e a parte intrínseca dos desportos de combate, que têm que ser indivíduos que têm que ser de uma grandeza interior enorme e superar-se, porque quem está por dentro sabe que é tudo menos violência, por mais que isto pareça estranho, mas é uma superação física e uma superação mental brutal, mas são desportos que têm uma componente de espetáculo completamente distinta de todos os outros desportos. E nesse aspecto eu acho que os americanos são fabulosos. Sim. Ainda este fim de semana houve um evento do UFC em Madison Square Garden e estava repleto. Eles sabem vender como ninguém. Exatamente. E é lamentável que em Portugal, porque nós de facto, desde que eu me lembro, sempre tivemos elementos nos desportos de combate variados ao mais alto nível mundial. Não têm as mesmas hipóteses de poderem viver só e para o desporto para atingir o estrelato. E é uma pena não haver alguém que se lembre de pôr dinheiro nisto, porque o retorno pode vir a ser muito bom. Porque o espetáculo que existe num desporto de combate, por muito que nós não gostemos de dizer, mas há que atrair as pessoas lá. Porque as pessoas, depois de estarem naquele espetáculo todo, vão acabar por... O UFC, os principais combates de boxe para esse mundo todo, o K1, os eventos de culturismo a nível europeu e mundial, que eu estive a ver na Eurosport. Um evento de culturismo de altíssimo nível. Aliás, nós em Portugal, não sei se tu sabes, há 2 anos para cá, há uma pessoa em Lisboa de nome João Henriques, que eu desde já felicito, bem-aja João, que é o presidente da UABA, que é uma federação, e ao mesmo tempo o presidente da IFBB Pro NPC em Portugal. Houve uma divisão na Federação Internacional, e que tem posto tanta paixão e tanto empenho nisto que há 2 anos para cá isto teve um crescimento descomunal. Ele organiza provas no Casino Estoril, sempre com um alto nível, à custa de criar essa competitividade e esse nível. Já temos vários atletas profissionais e alguns a sonharem com o palco do Mr. Olímpia. Aliás, já tivemos 2 lá este ano, o Fábio Lopes e a Biscaia. E eu tenho pena, sinceramente, apesar de eu ser convictamente e desde sempre, por dentro e por fora, um culturista de alma e coração, mas como sabes, eu por muitos motivos tenho uma paixão brutal pelos desportos de combate e convivo, e todos os meus grandes amigos são pugilistas ou ex-pugilistas, e acho quase inglório dedicar uma vida e um sacrifício e quem está por dentro do desporto, quem é desportista, perceber que têm tanto ou mais nível que alguns dos grandes nomes e nunca conseguiram passar para o lado de lá, porque pura e simplesmente passam ao lado de uma carreira porque não há ninguém que aposte no espetáculo. E tens, lá está, o tal dogma, tabu português que classifica a maior parte de nós, apaixonados por esta área, como estolinhos. Exato. E eu não vai há muito tempo, falaste da Biscaia, não vai há muito tempo estava a ver uma publicação de uma foto de uma mulher culturista que tinha ganho um prémio internacional
e foi um site português qualquer que publicou, de esportes de combate, que eu sigo, já não sei dizer qual, mas pôs e ganhou, o evento, não sei o quê, ou medalha de ouro, já não sei. E a maior parte dos comentários andavam do freak show para cima, a chamar a desaberração, não sei uma mulher como é que faz isto, as pessoas não entendem nem querem. E isso é o problema português para ultrapassar. O MMA é igual, o Pedro Carvalho contou uma história curiosa que estava em Guimarães, já não sei se foi o Pedro ou se foi de combate, não interessa, mas que andava na rua e que os comentários todos eram: ei, olha o que te fizeram às orelhas, olha que orelhas estão feias, olha para esses cortes, ficaste deformado, as pessoas não entendem e não querem. Pronto, é a conclusão que eu chego, não querem. Rejeitam à partida e pronto. Ou seja, o problema continua a ser não haver uma cultura desportiva. Não existe cultura desportiva em Portugal. A cultura desportiva em Portugal, podemos estar aqui com muitos paninhos quentes, a cultura desportiva em Portugal é o futebol e o resto é paisagem. Eu quase que poderia arriscar, mas isto é uma opinião muito pessoal e eu já sou conhecido por ser polémico, eu acho que nem no futebol existe cultura desportiva. Não existe porque eles... Existe, como é que eu ia dizer, aquelas coisas típicas das claques e desde menino... Há um fenómeno quando digo cultura desportiva é futebol, o resto é paisagem, as pessoas gostam de futebol. Exato. Depois tens um nicho de pessoas que gostam de outras coisas. As pessoas gostam muito de hóquei, gostam muito de basquetebol, gostam muito de handball. Nós, os tolinhos, gostamos muito de esportes de combate e de culturismo e de coisas relacionadas com o corpo, etc. Mas não há uma cultura desportiva geral. Eu posso dizer, por exemplo, em França, L'Équipe, que é o principal jornal francês desportivo e um dos principais do mundo, faz uma primeira página com ciclismo, com rugby, com um halterofilista que ganha um troféu. Aqui em Portugal é quase impossível isso acontecer. Claro. Acontece agora com o hoqueipatista campeão do mundo, mas em último caso, se tu tiveres um atleta teu que vá ao Mister Olímpico e ganha tu vais lutar muito para ter uma coisinha no jornal e não sei se sai. Não sei se sai. E era uma das coisas que eu sempre senti no Porto Canal e, por exemplo, na altura, o que me gostava mais era ver estes eventos, grandes eventos com grandes atletas a lutar por grandes cinturões e as pessoas não se interessam. As pessoas não se interessam. Claro. E eu senti isso na pele quando tentei ajudar a promover alguns atletas. Tinha colegas jornalistas que até o queriam fazer, mas chegava aos seus chefes, como eu hoje também sou na Rádio Estádio, mas colegas meus que estão a chefiar outras redações e que diziam: não, isso nem pensar. Portanto, e até pessoas que dizem mesmo: não quero dar visibilidade a este tipo de esportes. Claro. Portanto, se existe esta barreira, é difícil de ultrapassar. E se tens crianças que crescem a ouvir isto e que o UFC é só pancadaria e que não sei o quê, mas depois se calhar também, não sei, mas se calhar já gostam de ver o wrestling e vemos homens adultos a vibrar com o wrestling, portanto é daquelas coisas. Sim, senhor. Voltando a falar um pouco mais de ti, portanto, eu parece-me a mim que tu estás mais ligado ao futebol, não só por paixão, mas até profissionalmente. Eu não sei se tu acabaste por tirar alguma formação. Ou... Tirei. Para ser diretor, aliás, eu cheguei a diretor desportivo de Boa Vista, eu por interesse próprio, tinha-me inscrito numa formação de gestão desportiva e foi sempre como me apaixonou do lado do futebol, era a questão da gestão dos departamentos de futebol, de uma equipa e portanto tentei-me formar nessa área. E portanto, quando vou para o Boa Vista foi quase uma formação também ao vivo e a cores, mais do que qualquer curso, porque o Boa Vista passava um período de grande dificuldade e eu assumi ali o barco e confiaram em mim para isso, felizmente, e portanto acabei depois de sair de Boa Vista, em 2012, e entre 2012 e agora, a tempo inteiro na Rádio Estádio, porque há ali um período que eu também trabalho com a Al Jazeera, que é a maior televisão do mundo nesta altura, maior que a BBC até, mais de 100 milhões de telespectadores, e confiaram em mim também para andarem pelo mundo a fazer uma série de entrevistas. Mas esse foi o período em que eu aproveitei para viajar eu próprio, porque eu quis, para conhecer vários clubes, vários diretores, várias realidades e perceber um pouco mais sobre o fenómeno. E portanto, quando surgiu a Rádio Estádio, eu estava a trabalhar num clube também, como diretor desportivo, mas surgiu este projeto e eu achei que era a altura de deixar o futebol para trás, porque não tinha atingido o patamar que eu entendia que devia ter atingido naquele período, e de voltar a algo que me diz muito, a algo em que as pessoas me reconhecem e onde eu me sinto bem, onde as pessoas gostam de me ver e de me ouvir também, e neste caso de me ouvir na rádio. Era um projeto novo, era um projeto que faltava a Portugal e fiquei muito grato por terem pensado em mim para ser diretor adjunto da rádio e estou de corpo e alma. Tive este período em que estive muito ligado ao futebol, é evidente que tenho muitos contactos no futebol, é lógico, conheço muita gente no futebol,
E é algo que me apaixona muito desde criança, na investigação e etc, mas sempre tive o cuidado, e para mim é ponto de honra, de não me esquecer de tudo o resto. E agora, como diretor adjunto da rádio, ainda mais faço questão que nós, os outros esportes, tenham voz, tenham presença, os atletas, as pessoas. Como te disse há pouco, fizemos questão de entrevistar o Paulo Carneiro, da F2K, porque já não há mecenas, e as pessoas nem sabem o que quer dizer mecenas. Posso contar essa história curiosa. Na redação, quando eu estava a explicar que o Paulo era um mecenas, eu tive colegas meus que são jornalistas, são formados, estavam a perguntar o que eu queria dizer com mecenas. E eu tive que explicar o porquê de lhe chamar mecenas, porque é mesmo, é o sentido da palavra. E quando nasceu a raiz da palavra, noutros tempos, tinha a ver com isso, e é o que ele é, e sem ele, então, ainda se passava muito mais dificuldades. E ele permite, e pessoas como ele, que não são muitas, que alguns atletas ainda aspirem a fazer algumas coisas interessantes. Portanto, por isso é que ele apoia desde as danças de salão a tudo o resto, e era preciso mais Paulos Carneiros neste país. Sem dúvida que sim. Muito bem dito. Sim, senhor. Então, neste momento, para quem nos está a ver e que, obviamente, vão ser muitas pessoas que te seguem, que gostam de ti, mas muitos outros que estão a ter a curiosidade de perceber quem é o Rémulo. Neste momento, tu encontras-te na Rádio Estádio, Sim. Profissionalmente, único e exclusivamente, a divulgar o desporto que mais amas. Sou diretor adjunto da rádio, e a Rádio Estádio é uma rádio, primeira em Portugal, 24 horas só sobre desporto. E das 6 horas da manhã à meia-noite estamos de hora a hora em direto com notícias. Portanto, é um projeto único. Existe algo semelhante fora de Portugal. Em Portugal não existe e nunca foi tentado. É a primeira vez. Começamos em maio, está a correr muito, muito bem. Sentimos que crescemos dia para dia, porque as pessoas gostam de desporto e gostam, acima de tudo, de futebol. Portanto, e nós falamos muito de futebol também, não há que escondê-lo. Mas também falamos muito de modalidades e, portanto, posso dizer, não creio que vá acontecer muitas vezes, mas a Rádio Estádio transmite futebol, mas todas as semanas transmite hockey, handball, basquetebol, já transmitimos voleibol. Esta semana transmitimos a final do Campeonato do Mundo de Rugby, que acho que é histórico em rádio e que ninguém o fez, com 2 atletas do QDUP, do Porto, um clube histórico de rugby, em estúdio connosco. E de resto temos dado visibilidade a situações incríveis, como a pequenos clubes de ginástica, atletas que fazem as ultramaratonas e que ninguém se lembra deles, e que eu também tenho um respeito imenso, com este nosso atleta português que no Ironman fez uma coisa absolutamente inacreditável e que aqui em Portugal ninguém sabia quem ele era, e isso espanta-me sempre muito, e por isso temos tido este cuidado de dar voz a quem não a tem e faz coisas extraordinárias. Portanto, e para nós vai continuar a ser assim. Temos esse espaço, porque também lá está, somos uma rádio com 24 horas de antena, só dedicada a isto, não passa absolutamente mais nada no seu desporto. Portanto, acho que também temos uma responsabilidade grande de divulgar os atletas portugueses. Ou seja, é uma rádio única, exclusivamente de divulgação de desporto. Só desporto. Ponto. Segundo, os critérios de divulgação das modalidades dos desportos são vossos, ou imagina que quem nos esteja a ouvir possa perceber que se calhar se pode aproximar de vocês e dizer assim: olha, eu faço isto, eu vou promover isto, ou aquilo, vocês têm interesse em... Claro. Há essa possibilidade? Claro. Não, o critério é nosso, mas obviamente que sim, e a via aberta é primeiro dizer que nos podem ouvir em todo o mundo em radioestadio.pt. É só clicar na emissão online e ouvem para todo o mundo. Depois tem lá os podcasts do programa Modalidades, e vão perceber rapidamente que, quer dizer, já falamos acho que de todas as modalidades. Ainda esta semana vamos falar de lacrosse. Já falaram de culturismo? Já falamos de culturismo. Por causa do Power Expo, o teu último convidado no organizador, e o Paulo Carneiro, precisamente, que nos fez o balanço do Power Expo. Também o César Moreira, que esteve lá representado com as suas modalidades. Mas o Power Expo não é só culturismo. É tudo. Por isso é que eu estou a dizer, aquilo é um evento fabuloso, e os parabéns ao Nuno pela coragem, acima de tudo, porque é preciso coragem fazer um evento daqueles, e foi um grande sucesso, e isso revela o caminho que está aos poucos a ser percorrido. Portanto, e depois Grande Porto 89.0, Lisboa 96.2, Grande Lisboa e Grande Porto, e temos um e-mail que é o geral@radioestadio.pt. Divulguem, temos todo o gosto em dar a conhecer o trabalho dos atletas que merecem. Ok, para mim era extremamente importante que esta mensagem fosse passada, não só pela amizade que me une com o Rémulo, mas porque, de facto, estas plataformas, não só destas redes sociais como eu estou a utilizar,
mas de um impacto de ter uma rádio destas, com esta dimensão, a falar só de desporto, se acharmos que estamos a fazer algo que mereça divulgação, pá, contactem, que nunca se sabe se poderá ser de interesse da rádio também apoiar, e tudo que seja publicidade hoje em dia é fundamental, porque senão nós nunca mais conseguimos o mérito que todos pretendemos. Remo, gostei imenso, nem imaginas. Isto foi uma troca de galhardetes ao fim de 12 anos. Nunca te disse, às vezes nós homens temos um bocado este vício, temos uns cumprimentos muito másculos e gostamos de falar das nossas coisas, mas de facto tenho uma profunda admiração por ti e pela forma como tu ajudas os outros, e não podia deixar de te ter aqui. Muito obrigado. E para mim foi um momento muito especial. Não se esqueçam de seguir a Rádio Estádio, voltem atrás e vejam a frequência no Porto e a frequência em Lisboa, e sigam o trabalho que a Rádio Estádio está a fazer, porque de facto futebol não é a única coisa que existe. Não querendo falar mal de futebol, que eu também gosto de ver o meu clube, não vou divulgar aqui qual é, mas existem outros desportos, e nomeadamente os desportos de combate, e o nosso desporto, o culturismo, nunca é esquecido aqui pelo Remo. Por isso sigam, porque nós que estamos um bocadinho cá em baixo comparado com o futebol, se não nos ajudarmos uns aos outros e se não fizermos uma corrente, nunca mais saímos daqui, meus amigos. Ok? Remo, mais uma vez, o prazer foi meu, muito obrigado. Não se esqueçam, Unbroken Old School, subscrevam, partilhem, enviem as vossas opiniões. Nunca desistam dos vossos sonhos.